A paz do Senhor. Quero aqui, nesse momento, agradecer primeiramente a Deus. E queremos agradecer ao nosso irmão Carlos, como superintendente da escola dominical. Agradecer pela vida do servo do Senhor. E nesta manhã de domingo, quero aqui compartilhar uma palavra com os jovens, que é a lição da escola dominical, lição de número 12, que inclusive a próxima semana encerra esse trimestre, né? Essa é a penúltima aula. Domingo que vem é a 13ª aula, ou seja, a última aula do trimestre. Então, jovens que vão estar ouvindo esse áudio depois, ouçam, não deixem de ouvir o áudio, a lição deste domingo, que é a lição 12ª da escola dominical. Eu vou estar aqui lendo o texto do dia, que diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Efésios capítulo 3, versículo de número 14. Vejamos na síntese do estudo a oração de Paulo pelos cristãos em Éfeso. Sempre foi um marco de ousadia, intimidade e fé para com Deus. Seus efeitos ainda hoje têm uma total influência nos crentes que formam o corpo de Cristo. Nós podemos perceber isso. E aqui, nesta lição, nós vamos estar lendo o versículo 15 também de Efésios, capítulo de número 3, do qual diz assim: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. No verso 16, ainda continua nos dizendo assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que Cristo, verso 17, habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. No verso 18, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A essa glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Essas foram as palavras de Paulo para os irmãos em Éfeso. Ele escreve esta carta e envia para os irmãos de Éfeso. Aonde Paulo estava nesta época? Paulo estava na prisão em Roma, que provavelmente, levando-se em conta as informações que temos,
sente a necessidade de escrever à igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo. Então, os cristãos nessa cidade passavam por um momento de fortalecimento e as boas notícias chegaram até o apóstolo, que buscou escrever-lhes esta carta. E em meio às suas letras, reflexões e apontamento, nós vamos encontrar que Paulo foi impedido a fazer uma das orações mais ousadas da Bíblia Sagrada. É essa a oração que estudaremos neste domingo. Uma oração ousada do apóstolo Paulo, o cuidado para com a igreja. A carta escrita pelo apóstolo à igreja em Éfeso revela o grande cuidado e amor que esse homem de Deus tinha pelas suas ovelhas. Paulo estivera anos antes nessa cidade e havia deixado ali uma igreja que se destacava. O conteúdo da carta é para a igreja de Éfeso, mas também se esperava que ela chegasse até as outras igrejas da região, como Laodiceia, por exemplo. Uma coisa é certa, essa carta também chegou até você e a mim. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que a carta em que o apóstolo Paulo escreve há aproximadamente 2000 anos atrás, ela chegou até a nós também, e não somente para a igreja ali em Éfeso, mas também como as igrejas das outras regiões, em especial a igreja de Éfeso, como também chegou ali na igreja de Laodiceia. E nesta carta expressada pelo apóstolo Paulo, o sentimento profundo de comprometimento com a continuidade e êxito daquela igreja, né? Mas também era uma oração que se estendia para todos os cristãos. Quando o apóstolo Paulo ora pelos crentes em Éfeso, ele ora também por mim e por você, porque o apóstolo Paulo, ele não estava somente pensando ali nos cristãos daquele tempo, mas também com um evangelho ao qual ele tinha por certo que se estenderia pelo mundo. Então o apóstolo Paulo ele está orando pelos cristãos de Éfeso e também pelos futuros cristãos que pelo evangelho de Jesus Cristo seriam alcançados. Então ele ora também por cada cristão que se converteria ainda a Cristo, pois o foco dele não repousava na cidade geográfica, mas sim na amplitude espiritual da obra de Deus, né? Então nós vemos aí que o apóstolo Paulo, a sua visão era a visão de águia, né? No ponto 2, o texto nos vai dizer assim: de joelhos é melhor. Paulo está preso em Roma. Vejamos que Paulo está preso e mesmo assim ele está anunciando, não deixando de orar pelos crentes em Éfeso, não deixando de fazer a obra do Senhor porque estava preso. Pelo contrário, ele se sentia movido a dirigir-se aos cristãos, falar-lhe e impondo-lhes as mãos a orar. Mas lembrando que ele está preso. E como fazer isso? A resposta é simples do apóstolo. O apóstolo era um homem espiritual, maduro e com uma fé inabalável. O seu corpo era físico e limitado, mas o espírito que nele habitava era onipresente e onipotente. Então, através da oração, que ela vai aonde nós não podemos ir, o apóstolo Paulo orava pelos povos e pelas almas que
ainda haveria de se converter ao Evangelho de Jesus Cristo. Porque os sentimentos de Paulo nos abraçam até hoje, quando nós lemos as suas cartas. A carta do apóstolo fala conosco até os dias atuais. Vejamos que na oração deste homem de fé é instrumento da bênção de Deus na vida dos cristãos, né? Principalmente exemplos que ele tem a nos passar. Enquanto estiverem confessando a Cristo, crendo em Deus e dirigidos pelo Espírito, fazendo a diferença em um mundo que clama a Deus. Porque o apóstolo estava preso, mas livre no espírito. Seu corpo físico estava limitado aos judeus de então. Não era costumeiro a oração de joelhos. Quando oravam, ficavam de pé. Veja, que era diferente. Porém, erguiam as mãos. Mas o apóstolo Paulo, ele orava de joelho e clamava. Não podia ir fisicamente até Éfeso, mas de joelhos podia subir até o trono da graça de Deus e pedir com ousadia pelo povo de Éfeso. Então, ele vai dizer: Pai, fortalece-os no espírito, habite Cristo nos corações, permita-lhes conhecer o incompreensível e enche-os da tua plenitude. Essas eram palavras de orações do apóstolo Paulo, né? Então, o apóstolo Paulo, as orações dele era pedindo para que o Pai em Cristo Jesus pudesse alcançar aquele povo, aquelas almas, né, que ali em Éfeso habitava. No ponto 3 da lição, vai nos mostrar a ousadia do apóstolo Paulo, que essa ousadia presente na oração dele, né, nos impressiona, porque ele pede algo que é impossível de ser mensurado com exatidão. Mas a gente pode ter uma ideia do alcance das petições, mas jamais conseguiremos um retrato fiel de quão profundas e significativas são essas solicitações do apóstolo Paulo, né? Porque a maturidade do apóstolo o leva a ousar e pedir que os cristãos vivam experiências que vão muito mais além do limitado entendimento humano. O apóstolo Paulo pede isso pelo o povo de Éfeso. Pede a Deus para que Deus os leve a experiências, né? Será que nós podemos pedir para que Deus nos leve a uma experiência? Será que nós podemos pedir, né? Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo pede para que Deus leve este povo a uma experiência. Então, que nós possamos, assim como Paulo, não nos conformarmos quanto ao que vivemos e sabemos acerca de Deus, mas nós precisamos, movido por tal ousadia, ansiar por ir muito além, de modo que as nossas experiências já não sejam mais suficientes. Por quê? Porque devemos almejar cada vez mais a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Isso é fato. É isso que nós precisamos. Porque o apóstolo estava preso, mas livre no espírito. Seu corpo físico estava limitado ao cárcere, mas suas orações, ela transpassava o cárcere e ia longe em uma verdadeira revolução na forma do relacionamento dos homens com a vida espiritual. E não bastava ouvir falar acerca de Deus, era necessário experimentá-lo de forma intensa e progressiva. Então nós temos que viver a experiência. De joelhos, as limitações, frustrações e temores se dissolvem. E nós vemos que o apóstolo Paulo sentia-se infinitamente mais forte quando ele se colocava de joelhos e buscava o Senhor. Porque nele operava quem? O Espírito Santo. É o mesmo Espírito que estava em Paulo
Ele fortalece a igreja e opera em cada um de nós. Ele opera em você, jovem, ele opera em cada um de nós. No tópico 2, nós vamos encontrar o primeiro pedido de Paulo. Fortalecidos, no ponto 1, fortalecidos pelo Espírito. O apóstolo Paulo ele pede que Deus fortaleça os cristãos com poder no seu homem interior. Né? Então esse fortalecimento alcançará nossas mentes, nossos sentimentos, propósitos, desejos, enfim, em todas as questões que se relacionam ao ser humano integral. Então, e o ser interior? Como move? Como faz de alguém? O que é? Quando não estamos fortalecidos, irmãos, nós perdemos a nossa essência cristã e passamos a agir dentro de uma conduta mundana e ditada pelos padrões pecaminosos. Então, além disso, enfraquecidos, nós estamos sujeitos às mais duras frustrações e derrotas frente aos desafios cotidianos. Mas muitas pessoas desanimam, pois têm uma visão meramente humana e limitada. Agora vejamos, de seus problemas e lutas, as forças humanas não são suficientes para vencer os desafios que temos pela frente, pois as lutas vão muito além de nossas possibilidades falíveis e limitadas. Nós vamos encontrar isso lá no livro de Salmo 59, versículo 17. Pesquisem. Paulo pede para que, pelo Espírito Santo, sejamos fortalecidos em nosso homem interior. Então, as fraquezas e limitações humanas nos fazem desanimar, mas o Espírito nos fortalece e nos coloca de pé. É o Espírito Santo que nos levanta. Então, é nesse fortalecimento que nossas vidas mudam e conseguimos as forças necessárias para reagirmos às influências mundanas. Mas em Deus, e é Deus que nos fortalece para enfrentarmos os desafios da vida. É Deus que nos dá esta força, que nos fortalece para cada dia nós podermos estar vencendo esses desafios. E esse poder que opera dentro dos cristãos é fruto do quê? Da ação do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo de Deus. E acontece mediante interiorização das verdades que ouvimos e permitimos, para que sejam refletidas e absorvidas por nossas mentes. Né? Então se trata do quê? Da interiorização das verdades essenciais da palavra de Deus em nossas vidas. Ou seja, temos que ter a palavra de Deus em nossas vidas. Temos que guardar a palavra de Deus em nossa vida. Então, esse poder que opera dentro dos cristãos é fruto da ação do Espírito Santo. Não esqueça isso, jovens, que este poder que opera dentro de você é fruto da ação do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Deus é aquele que levanta o caído. No ponto 2, o amor de Cristo. Duas figuras de linguagem são utilizadas na referência ao que o amor de Cristo deve representar ao modo de vida do cristão. Arraigados e fundados. Nós vemos isso em Efésios, no capítulo 3, versículo 17. O amor de Cristo deve estar arraigado em nossas vidas, como as profundas raízes de uma alta árvore. E fundado aonde? Como os mais fortes alicerces de um edifício. Então este amor que nos sustenta e nos permite fazer coisas que vão além do nosso entendimento. É esse amor de Cristo. Então é esse amor que ele veio revelar na cruz do Calvário por nós, né? Para nós. Então, por amor, um pai abre mão
do alimento para ver o filho saciado. Por amor, Cristo doou-se na cruz do Calvário para que todos nós pudéssemos ter vida. Que amor é esse? Então nós, quando somos movidos pelo amor de Cristo, todas as áreas de nossas vidas são impulsionadas a partir deste amor. Então nós temos que ser movidos pelo amor de Cristo. Então, desde as ações, uma mais simples até as decisões mais complexas, todas são mobilizadas e desenvolvidas a partir de uma base de sustentação chamada o amor de Cristo em nós. Então, esta base que nós temos que ter em nossa vida é o amor de Cristo, o amor que Cristo revelou na cruz do Calvário. É isso que Jesus ensina e está nos ensinando. Então, no ponto 3, como compreender perfeitamente este amor, Então, nós temos condições de compreender perfeitamente todas as dimensões do amor de Cristo e conhecê-lo em toda a sua essência. Talvez você pergunta, será que podemos ter em nossas vidas toda a plenitude de Deus? Então, veja, algumas propostas se mostram por demais inatingíveis para nossas vidas. Não é mesmo, queridos? Veja só o que Paulo tinha em mente quando dirigiu as petições ao Senhor. Essas são experiências que precisamos buscar, pois são para todos nós cristãos, mas somente as alcançaremos se buscarmos uma total dependência do Espírito Santo. Ou seja, temos que ser totalmente dependente do Espírito Santo. Totalmente dependente deste Santo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. É Ele. Então, quando o Espírito Santo de Deus está em nós, quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós alcançamos em Cristo obediência, nós alcançamos em Cristo o amor. Quando nós buscamos em Cristo, o Senhor Jesus, Ele nos enche deste amor. Ele tem o amor para dar. Nós vemos em 2 Timóteo, por exemplo, no capítulo 1, versículo 3, olha só o que está escrito. O pastor sabia das necessidades de Timóteo e orava por ele, intercedendo por sua firmeza e vitória espiritual, antes as lutas que enfrentava como um jovem obreiro. Timóteo era jovem, ainda sem experiência necessária para saber conduzir-se em situação de maior desafio à liderança. Ele passa a expressar seu cuidado, dizendo que orava sem cessar, noite e dia. Então, ele tinha uma vida, de oração. Então, será que nos dias presentes os pastores mais antigos oram pelos mais novos? Fica a pergunta. Mas esta pergunta é: com verdadeiro amor, será que esta oração é com verdadeiro amor? Então, nos dias de hoje, faz-se necessário ainda mais esse cuidado com os novos obreiros do Senhor, porque o nosso Senhor não mudou. Então, o que nós devemos seguir? O exemplo de Paulo, do apóstolo Paulo, que tendo enviado Timóteo para supervisionar a igreja lá em Éfeso, não deixou seu filho na fé. Ele estava em Roma, porém, lá em Roma, ele orava por este filho na fé, que ele tanto o considerava, que era Timóteo. Todos os dias ele orava por Timóteo. Ele não podia estar com Timóteo, mas a oração que ele fazia alcançava a vida de Timóteo. Então entregue a si mesmo, nas pesadas tarefas que havia de desenvolver,
Então, que nós possamos nos lembrar de orar pelos nossos irmãos, né? Que nós possamos lembrar e tomar por exemplo o apóstolo Paulo. Paulo, ele conclui essa parte da sua segunda carta a Timóteo dizendo o quê? Fazendo referência ao dom de Deus que nele existia, pela imposição de mãos do seu mentor espiritual. Então, por este motivo, te lembro, meu irmão, que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Esse dom era, sem dúvida, o dom para o ministério, o dom da imposição de mãos. Então, sempre foi um ritual de grande valor na vida ministerial da igreja cristã, o dom da imposição de mãos, né? Esse é o motivo em que nós ponhamos as nossas mãos sobre o enfermo quando oramos, né? Porque sabemos que faz parte do ministério, né? Faz parte, é uma imposição que faz parte da vida ministerial da igreja, né? A imposição de mãos. Então, o amor de Cristo é muito largo, longo, alto e profundo para que o compreendamos, né? Não há como mensurar esse amor de Cristo para com, com a humanidade, né? Que ele revelou esse amor lá na cruz do Calvário. Não há como medir este amor, né? Então, nessa lição nós podemos aprender uma valiosa verdade. Qual? É o amor de Deus, né? Que impulsiona a igreja em sua missão diária levar a todos os povos o ide do Mestre amado, né? E manifestar o reino de Deus na dimensão presente. Então, aqui na conclusão, enquanto vivemos essa verdade, é desenvolvida a nossa confiança acerca do que o Espírito de Deus faz por meio de nós, que vai muito além do que podemos imaginar. E tudo isso é feito por amor, né? Então isso permite que todos os que são alcançados pela mensagem tenham a oportunidade de sentir o desejo da salvação e a sede pela vida eterna e a certeza da restauração em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, né? Então, o apóstolo Paulo estava em Roma, mas não deixou de fazer a obra de Deus enquanto estava preso, né? Então, louvamos a Deus pela vida deste homem que entregou a sua vida por amor ao Evangelho de Jesus Cristo, né? E, com certeza, a recompensa do cristão é na eternidade. Com certeza, a sua recompensa, a nossa recompensa, ela vem com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Este amor do Senhor Jesus, pela tua vida, pela minha vida, pela nossa vida, um dia foi revelado lá na cruz do Calvário. Ele se colocou em nosso lugar, ele entregou a sua vida e demonstrou um amor ao qual nós não podemos compreender. E que nós possamos dar valor neste amor, que nós possamos dar valor neste sangue inocente que foi vertido na cruz do Calvário, que é o sangue do nosso Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Deus abençoa cada um, que todos os jovens e irmãos possam
ter um domingo abençoado por Deus. Que Deus possa os abençoar em Cristo Jesus. Quero fazer aqui uma oração. Senhor nosso Deus e Pai que está no céu. Te agradecemos, Pai, por esta lição, Pai, onde o teu Filho, Pai, aqui revela o amor do Cristo vivo, o amor deste Cristo que revelou este amor lá na cruz do Calvário. Pai, eu quero aqui te agradecer pela vida, Senhor, de cada jovem. Abençoa cada jovem, Senhor, despertando cada jovem, dando sabedoria a cada jovem. Senhor, fortalecendo cada jovem, animando cada jovem, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, em prol da vida de cada um deles. Senhor, abençoa de uma forma toda especial cada um destes jovens. Eu te peço neste momento, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém.